livro do profeta Jeremias, capítulo de número 32, e o verso de número 36. Por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei de Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Aqui está o texto do profeta Jeremias. A situação para o povo de Judá naquela ocasião era a pior possível. Era terrível, um cenário de guerra. O rei caldeu, Nabucodonosor, iria invadir aquela cidade, a cidade de Jerusalém, já estava em Judá, e ele estava por destruir tudo. Embora o povo desacreditasse que tal coisa acontecesse, de tal forma que eles confiaram mais nas muralhas da cidade do que confiar no próprio Deus. Servia ao Deus com interesse de coração, até que chega um momento que eles realmente perceberam que não haveria mais jeito para eles. E eles agora estavam destruídos, eles estavam acabados, a esperança deles se foram, todas elas findaram. E o povo agora nem desesperado está mais, o povo já está entregue. Para eles agora, eles estão mortos e deixa de existir aquela nação. E quando eles chegam neste ponto, então Deus levanta o profeta Jeremias para lhes fazer uma promessa. Preste bem atenção, a promessa de Deus, ela vai surgir no momento de caos, no momento de turbulência, de grande tribulação, no momento em que as forças humanas foram embora, as esperanças humanas acabaram, a força do braço já não existe mais, aquela confiança que tinha no homem não existe mais, acabou. Tudo que é físico, tudo que é material havia sido embora. E é nesse momento então que no verso 27 do capítulo 32, que o Senhor diz: eis que eu sou o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Nós vamos perceber no texto que Deus, ele vai desfazer tudo. É como se ele estivesse refazendo. No capítulo, como se estivesse refazendo, não, Deus estava refazendo. No capítulo de número 18, Deus ele pede para Jeremias descer à casa do oleiro, e quando ele desce até lá, ele observa que o vaso que estava sendo moldado, feito, se quebra. E quando se quebra, o oleiro torna a moldar ali a massa, né, o barro, e vai começar a fazer tudo de novo conforme a sua vontade. E a palavra de Deus para Jeremias é a seguinte: fala para o povo de Israel que assim como o vaso nas mãos do oleiro, a casa de Israel é assim nas minhas mãos. Eu vou quebrar e eu vou fazer um vaso novo. Eu vou refazer a obra. E aqui no texto que nós lemos, nós vimos que Deus, ele iria espalhar o povo para toda a face da terra. Deixaria de ser povo, deixaria de estarem congregados no lugar. Tudo isso porque desviaram de Deus, se afastaram de Deus, ficaram presos no material, ficaram presos no físico e se esqueceram do espiritual. Lembre-se disso.
O material nunca vai trazer o espiritual para nós. Agora, o espiritual, estando com Deus, todas as demais coisas sempre nos serão acrescentadas. Nunca abandone Deus. Perca tudo na face dessa terra, mas não deixe se perder de Deus. Não perca a graça, não perca a presença. Mas pastor, como que eu vou conservar isto? Vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de meditação na palavra do Senhor, uma vida de obediência a Deus. Obedeça tudo que Deus tem lhe pedido. Às vezes parece absurdo para você no primeiro momento, mas ouça a voz de Deus, obedeça a Deus, pois o Senhor dará poder e graça para os obedientes à sua palavra. E aqui, quando eles então se afastaram do Senhor, não se afastaram do templo, não se afastaram da cidade, não deixaram de apresentar os seus sacrifícios, todavia era só uma aparência. Nada mais do que isso. E Deus não estava se agradando. Não havia inteireza de coração, não havia sinceridade, não havia verdade, não havia verdadeiro adorador naquele lugar. Embora houvesse adoração, não tinha o verdadeiro adorador. Então o Senhor disse: eu vou refazer tudo. E eis que eu, ao espalhar, depois eu vou congregar de todas as terras por onde os houver lançado na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei com que habite nele seguramente. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Deus promete uma reforma. Deus promete um renovo. Deus promete uma reconstrução daquele povo, pois do jeito que estava, o povo estava caminhando para a destruição. Não é Deus que destrói, é o próprio homem que se destrói, pelo mau comportamento, pela má atitude, a má ação diante do Senhor. Mas Deus agora diz a respeito do povo: lhes darei um mesmo coração, um mesmo caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e para o bem de seus filhos depois deles. Como Deus faria tal coisa? Ou seja, a natureza do homem precisava ser mudada. A natureza carnal não tem como agradar a Deus. Andar na carne é inimizade contra Deus, pois a carne não agrada, não tem prazer nas coisas de Deus. O homem, para ter prazer em Deus, a sua natureza precisa ser mudada. Para que natureza? Para a natureza espiritual. E como isso? É o Espírito de Deus habitando dentro de nós. E essa mudança acontecer no nosso interior. E essa mudança não é própria do homem, é do céu, é de Deus. É o próprio Deus que está movendo-se para mudar o homem, transformar o homem, a sua natureza, para que o homem ande na sua presença. Ora, por que Deus quer o homem na sua presença? Deus tem anjos. Deus tem todos os seres espirituais ao seu serviço, até mesmo o universo, as coisas criadas adoram, reconhecem a grandeza de Deus, glorificam a Deus, demonstram a sua grandeza. Porque Deus quer o homem? Ora, para que o homem seja abençoado na realidade, na adoração, no reconhecimento da grandeza de Deus e no servir humilde a Deus, o Senhor derramaria sobre nós as suas bênçãos. Deus quer que nós sejamos prósperos. Deus quer que nós cresçamos, que nós venhamos ter bênçãos sobre as nossas vidas. Mas do jeito que caminha o homem no seu desejo do seu próprio coração, Deus vê que dessa forma ele não vai conseguir, pois ele quebra princípios do seu reino que desfavorece na caminhada. Então Deus diz aqui: farei um concerto com eles, vou fazer um concerto eterno, que não se desviará deles. Não é mais o homem com Deus, agora é o homem, não é mais o homem com Deus, mas o contrário, Deus para com o homem.
Deus vai fazer um concerto agora, diretamente com o homem, para o bem do homem. E como Deus vai fazer isso? Porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem mais de mim. E Deus iniciou isso, dando seu amado Filho Jesus Cristo, primeiro, para morrer por nós naquela cruz, para nos resgatar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Jesus derramou seu sangue, segundo, para perdoar os nossos pecados, uma vez que um homem cheio de pecado na presença do Deus Santo não haveria possibilidade de permanecer. Como exemplo aqui desse povo naquela ocasião, o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. E esse pecado precisava ser expiado. E através da morte de Cristo na cruz, esse pecado foi expiado. Terceiro, após a ressurreição de Jesus, então ele nos deu da sua vida. Assim como Deus, com seu poder, ressuscitou seu Filho dentre os mortos, também ressuscitou a nós. Isso é Efésios capítulo 2. Ressuscitamos juntamente com ele, com Cristo. E Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então fomos resgatados, tivemos os pecados perdoados e agora temos vida e vida com abundância. E Jesus, quando antes de subir ao céu, depois da sua ressurreição, ele disse para os seus discípulos: eu enviarei o Consolador, que ficará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus derramou mesmo do seu Espírito sobre nós. E é esse Espírito agora que está mudando o nosso coração, mudando o nosso entendimento. E aquilo que nós não conseguimos fazer, viver em aliança e concerto com Deus, por meio de Cristo Jesus, agora isso tem sido possível. O Espírito Santo de Deus é em nós, agora muda a nossa natureza. Deixamos de ser de uma natureza apenas carnal, para nos tornar também espirituais. E agora, pelo poder do Espírito Santo em nós, nós podemos ler essa palavra, entender essa palavra e ter graça e ter poder para viver a cada dia, colocar em prática essa palavra, viver conforme a vontade de Deus. Deus tem nos dado. Ocorre que agora, cuide desse templo que é morada do Espírito Santo do Senhor. Leve uma vida em santificação, em consagração ao Senhor. Deixe que esse templo sempre esteja limpo, para que ele permaneça e não saia. Porque uma vez que o Espírito Santo está presente em nós, haverá graça e haverá poder da parte do Senhor em nós, para que nós possamos viver totalmente este concerto e essa aliança que Deus fez conosco. O Senhor Jesus está presente e disse: estarei todos os dias até a consumação dos séculos. Então você tem com você o melhor amigo, o melhor companheiro, que é o Espírito Santo do Senhor. Então vamos adorar a Deus, vamos servir a Deus, vamos nos alegrar em Deus e vamos vivenciar a cada dia experiências extraordinárias com Deus por meio da obediência à sua palavra. Amém.